Founder da startup Comida Invisível, ela estuda física, direito, braille e meditação. Ela também é doutoranda em sustentabilidade e advogada. Cursou física na USP, é palestrante, escreve artigos e aprende diariamente com seu filho a querer um mundo melhor e mais humano, onde todos possam manifestar sua plenitude. Puxa uma cadeira que o papo hoje é com a querida Daniela Leite. Bom, a gente já está aqui no maior papo, eu e a Dani. Vocês vão conhecer uma das pessoas que mais me inspira quando a gente está falando de sustentabilidade, de desperdício. Enfim, vem que o papo vai ser bom. Dani, obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, Gigi. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho de como que começou o Comida Invisível e, principalmente, se você já tinha essa preocupação ou se foi uma coisa que veio surgindo, essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, ou se veio surgindo ao longo do tempo. Eu acho que tem um filósofo que ele fala que a vida só faz sentido quando vista de trás para frente, né? Então, se eu for olhar lá atrás, quando criança, eu tinha uma avó, ela faleceu já, que era uma cabocla, assim, uma pessoa que ela tinha um quintal enorme na casa dela. E muitas vezes eu chegava lá e falava, vó, ela tá aqui. Quando você ia ver, ela estava no último galho da jabuticabeira, colhendo jabuticaba com seus, 73 anos, descia com aquele balde lotado, punha água ali no balde, gelo, e falava, agora a gente pode conversar. E a gente ficava ali, trocando ideia. Então ela me ensinava de planta que cura, de ervas, de uma série de coisas nos papos assim que a gente tinha, né? Depois, adolescente, eu fiz muito trabalho voluntário, eu trabalhei num albergue noturno, então eu recebia essas pessoas que não tinham onde morar, fazia a ficha delas, encaminhava para um banho e depois servia uma sopa. Quantos anos você tinha quando você 16. fez isso? Que legal. 15, 16 anos, e ficava lá batendo papo, conversando com eles. Depois eu vim para São Paulo, aí comecei faculdade, carreira, foi meio que engolindo esse olhar, né? Eu vim para São Paulo fazer física e depois saio da física queria saber a lei do universo, né? Depois eu troquei um pouquinho da lei do universo para a lei dos homens, né? Vim fazer direito, trabalhei em grandes empresas e tal. Mas chegou um belo dia que eu estava querendo fazer geleia com Pedro. E aí precisava de fruta madura e fui cair no CEAGESP. E caminhando lá com Pedro, a gente começa a ver pilhas e pilhas e pilhas de mamão, de abacaxi, de manga de tomate, ou jogados na frente dos boxes ou nas caçambas. E eram frutas que a gente teria em casa. Ela estava no ponto de mesa. E por isso, ali, eu entendi que ali era só mercadoria. Então, se não dava para ser vendida, ela teria que ser escoada, teria que ser descartada, né? Loucura. E teve uma pilha de mamão que eu parei, naquele momento eu não via mamão. Eu via rostos de pessoas que podiam ter aquilo e aquilo estava no lixo. E eu olhei, foi como uma epifania, assim, sabe, Gigi? Fiquei até arrepiada. Falei, cara, eu não posso fazer outra coisa da minha vida que não seja isso. Eu vou cuidar do combate ao desperdício de alimentos. Aí escrevi para o pessoal do CEAGESP, ali para o presidente, diretor, diretor de sustentabilidade, comunicação, e eles me chamaram. E aí eu trabalhei como voluntária um tempo no Banco de Alimentos do CEAGESP para a gente bolar um projeto ali. Só que disso a vida foi se encaminhando e a gente encaminhou um projeto de lei aqui em São Paulo, que o vereador Ricardo Yang, à época, ele encampou como um projeto da sociedade civil, e desse projeto nasceram as bases do Comida Invisível, né? Que é uma startup. Hoje, Comida começou, a gente ia buscar alimentos do CEAGESP e levava para uma cozinha, ali na Vilma Covese, trabalhava esse alimento e levava para um food truck para fazer conscientização, educação, e depois também metade para isso, metade para ser distribuída, né? Mas depois isso foi caminhando, até chegar no que é hoje, que o Comida Invisível ele é uma plataforma
tecnológica que conecta quem tem alimentos bons que perderam o valor comercial com ONGs que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não, é maravilhoso. Bom, e você é advogada, né? No meio de tudo isso, aliás, antes do Comida Invisível, você era advogada, trabalhava em grandes escritórios, então você tinha o know-how de quem entende de leis, né? Tanto que você foi a pessoa que mudou o comportamento dos restaurantes, porque eu me lembro quando tinha restaurante que eu achava que eu não podia doar, né? Porque tinha essa história de o restaurante não poder doar para pessoas de rua, para outros lugares, porque tinha aquela coisa que falavam que se a pessoa ficasse doente, a responsabilidade era de quem doou, né? E como é que você conseguiu fazer isso, né? Porque hoje em dia pode, graças a você. Então, não graças a mim e um monte de gente, né? Mas tem foi um coletivão, assim. Porque, na verdade, nunca foi proibido doar alimentos. Existia um mito muito grande que a Anvisa não deixa e tudo mais. O que existia, na real, era justamente isso que você colocou, a questão da limitação da responsabilidade do doador de alimentos, né? Até onde vai essa responsabilidade? E aí, tinham vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Eu me lembro, teve uma época que eram mais de 30 projetos. Tá. E a gente ia lá e fazia conversas com o pessoal de lá, né, com os congressistas, para poder realmente isso se tornar uma lei. E aí, em 2020, a gente teve a Lei 14.016 de 2020, que ela traz uma tranquilidade enorme para o doador de alimentos. E na plataforma, uma outra coisa que a gente fez foi, hoje eu acho que a Comida Invisível é a plataforma mais segura do ponto de vista jurídico-sanitário, porque eu peguei toda essa experiência que eu já tive em empresas de tecnologia para olhar para a guarda de logs, guarda de informações e entender esses momentos, entender termo de assunção de responsabilidade e tal. Então a gente traz toda essa segurança também para dentro desse universo, né? Não, maravilhoso. Eu vi recentemente que tinha um projeto que não passou, graças a Deus, mas queria multar as pessoas que doassem comida para pessoas de rua. Não sei se você viu isso. Por que será que tem? Assim, de onde sai? Existe alguma razão real para as pessoas terem esse tipo de ideia ou é uma loucura mesmo? Assim, para mim é uma desconexão. É uma absoluta desconexão, deslocamento da realidade. Porque o que acontece? O que ele estava querendo? É um vereador daqui de São Paulo, ele fez um projeto de lei que passou em primeira votação, que depois ele até tirou do ar esse projeto, mas ele queria trazer muita burocracia para quem distribui marmitas nas ruas. Assim, eu acabo entendendo que era quase que um processo de higienização, sabe? Para a cidade ficar mais limpa, para ficar mais... Então, ele queria que as pessoas fossem comer em lugares ao invés... Faz sentido. Só que não faz, né, Gigi? Porque, assim, se você tem milhões e milhões de pessoas hoje em situação de rua, é complexa essa questão. Sim. E você dá burocracia para a ONG, que ela tem que se cadastrar no órgão A, no órgão B, no órgão C, ter a certidão X, Y, Z, e se for pega sem esse mundaréu de burocracia, ela toma uma multa de 17 mil reais, ela não vai fazer. Nunca. E sabe que é engraçado, porque isso foi uma das coisas que foi mudando em mim, que eu acho que, de certa forma, a gente absorve algumas informações. E eu me lembro de passar e falar, ai, nossa, mas meu bairro, gente, tem muita gente de rua, poxa, que chato. E de repente, sei lá, 10 anos, 15 anos, eu comecei a pensar, não, é aqui que eles têm que estar. É a gente que tem que cuidar. Porque qual o sentido, e assim, é uma coisa tão óbvia, e como que demora tanto para a gente se dar conta? Porque a gente tem aquela ideia, né, talvez enrustida na sociedade, de que tá, aqui tem um lugar bonito, onde moram as pessoas com privilégio, então aqui tem que estar limpo, não pode ter pessoas de rua, e ali a gente larga as pessoas, né, que é o que você estava falando. Quando em algum momento começou a fazer sentido para mim de que não, se ele estava aqui na minha porta, era justamente porque eu tinha que ajudar. Você tem que olhar. Então que bom que você está aqui, eu vou poder vir até aqui, eu não preciso até lá para te ajudar, então vou te ajudar aqui. E que pena que existem pessoas assim. E é o que a gente estava falando, né, que como que não faz sentido para todo mundo a noção de que para você estar bem e estar feliz, o outro também tem que estar. Eu tenho um mantra aqui, na minha, que é o Gayatri.
sei se você conhece o Não. Gayatri. O Gayatri é um dos mantras védicos que ele está nos 3 Vedas. E ele tem uma das possíveis traduções dele é que eu receba a iluminação e que todos ao meu redor recebam a iluminação para que juntos a gente alcance algo além. Uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade bacana para todo mundo só se faz com esse despertar coletivo. Não tem outro jeito, né? Você estava falando das pessoas em situação de rua, né? Que elas têm que estar na nossa cara. Tem sim. É igual, por que a comida invisível chama Tem comida invisível? Exato. Porque é fácil a gente esconder dentro de uma lata de lixo, é fácil a gente mandar para um aterro sanitário e o problema sumiu da minha visão. E o que a gente não vê, a gente não age. Eu não sei fazer. Exato. Tanto que é um dos maiores problemas do mundo, a questão do desperdício de alimentos e a questão da fome. Por quê? Porque está tudo escondido. A gente quer... tira da frente, tira da frente. Não. Vamos atacar o problema pela raiz do problema, né? Eu acho que o princípio da terapia, ele serve para tudo isso, né? Porque a terapia nada mais é do que você enfiar a mão lá dentro, buscar os problemas, olhar para eles e resolver. E o desperdício, você falando sobre esse ponto, me chamou a atenção, porque sempre que eu converso com alguém sobre orgânicos, reaproveitamento, a pessoa fala, mas gente, a gente tem que produzir muito mais para matar a fome do mundo, que você já não deve aguentar mais ouvir essa frase, né? Total. E aí eu penso, mas, cara, como que a gente começa a explicar para as pessoas que a gente já produz muito? Então, hoje, o desperdício de alimentos no mundo equivale a 1 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Isso dá mais ou menos encheria mais ou menos 9 milhões de Boeings, esse avião que faz a rota Rio-São Paulo. Metade disso mataria a fome no mundo. É claro que a gente precisa olhar para a logística, tem pontos de produção em bolsões de produção, mas, só para você ter uma ideia, na plataforma do Comida Invisível, o ano passado, a gente destinou o equivalente a 2.400.000 refeições que iriam para o lixo. Alimento bom, alimento próprio, alimento perfeito. Não estou falando de nada feio, estragado. Não. E isso iria para o lixo. Então, assim, dá para ser... Eu não preciso desmatar mais áreas para ter plantio. Eu não preciso derrubar a floresta. Eu preciso olhar para a questão de, talvez, melhorar um pouquinho a conta, até por eficiência. Então, tirar um pouquinho de milho, de soja, das monoculturas, trabalhar um pouco mais essa questão de alimento, fruta, legume, verdura, que vai direto para a alimentação humana, porque quando a gente fala o alimento que alimenta o gado, eu vou sempre perdendo eficiência no processo, né? Pensa que uma carne, ela é muito pouquinha para o tanto de gente, ao passo que se eu fosse comer a soja que o boi come, eu teria possibilidade de alimento para alimentar muito mais gente. Sim, mais eficiência, né? Com certeza. Como que funciona essa cadeia do desperdício? Porque, assim, é claro que a gente tem que sempre prestar atenção onde a gente age. Então, no meu caso, eu presto atenção na minha área, que é aqui a comida. Mas como que ela funciona lá atrás? Onde que é o maior gargalo, você acha? Então, teve um estudo da ONU que ele apontava o seguinte, ele falava, em países desenvolvidos, o principal problema está no consumidor final. Então, está do mercado para a casa do consumidor. Em países subdesenvolvidos, aí você está África subsaariana, o problema ele é muito mais focado na questão da produção, porque ele não tem maquinário, ele não sabe tratar muito pragas, etc. Então, o grande desperdício é aqui. Em países em desenvolvimento, nas duas pontas. Então, ou seja, a gente está frito. Só que saiu recente um estudo do PNUMA que ele aponta um grande desperdício nos lares, nos restaurantes, supermercados e lares. Ou seja, a gente está se aproximando mais de países em desenvolvimento na questão do desperdício. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto muito nos meus posts, quando eu falo com as pessoas, eu falo, vamos usar isso, usar casca de banana, usar pedaço de melancia, que tem uma cultura da fartura, né, da gente fazer mais. A gente, talvez, com a nossa herança portuguesa, né, enfim, de uma época onde ainda havia a escravidão e tal,
a gente tem essa coisa do muito, do fartura, do comer mais do que precisa, do esbanjar. E eu sinto isso, que ao invés da pessoa se programar para comprar o que ela vai comer e evitar desperdício, enfim, comer tudo aquilo, ela compra mais, não se programa, deixa sobrar, põe na geladeira, porque talvez ela se sinta melhor jogando fora quando está estragado. Né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Você nota isso? O Brasil, se a gente for lá atrás, o Brasil, os portugueses, eles falam, a carta de Pero Vaz de Caminha para Portugal fala, em se plantando tudo dá, né? A abundância das águas que há. A gente nunca passou por desastre natural, a gente nunca passou por guerras, então o brasileiro, ele é esbanjador por natureza. É aquela coisa, põe mais água no feijão, né? A gente tem essa cultura muito da fartura e da abundância. Estou falando a gente, classe média alta da população brasileira. Uma vez a Marirata, a queridíssima Marirata, me falou, ela morava no Japão, ela falou, eu moro num espaço que tem menos da metade do espaço de vocês, a minha geladeira é uma geladeira pequenininha, eu preciso, aqui o Japão é uma ilha, eu preciso comprar só aquilo que eu vou efetivamente consumir, né? E eu acho que tem mais uma questão, que assim, que quando eu estou num restaurante, tipo no restaurante da Bela Gil, se ela cozinha com casca, com talo, é cool, é muito legal. A gente está entendendo a nossa bolha, a questão da preocupação com o uso integral. Mas se eu falo isso lá na ONG, ou para aqueles assistidos, eles vão falar, você está me dando o resto. Sim. É uma questão, a gente precisa ressignificar as questões, porque muitas vezes é na casca, é no talo que está a maior concentração de vitamina. Na maior parte das vezes. E não muda o gosto. Não, às vezes até melhor, nas folhas. Eu me lembro uma vez que estava dando um curso, eu não lembro quem era, tinha uma pessoa que estava me ajudando, e eu fiz um brownie com casca de banana e com mais alguma coisa que eu tinha aproveitado. Eu falei, se você quer levar, sobrou, tá uma delícia, se você quiser. Eu não, vou levar para minha família isso aqui, esse negócio feito com lixo. Esse é o ponto. Então, e assim, você percebe que tem uma questão de status, né? Para eles, para uma pessoa que de repente mora numa comunidade, que tem menos acesso, comprar 1 litro de refrigerante é mais legal você ter do que fazer um bolo com cascas, porque você não vai oferecer para a tua visita um bolo com casca. E essa mudança passa por onde? Pela educação, imagino. Total. Você sabe que quando eu estava no CEAGESP, muro a muro com o CEAGESP, tem uma escolinha lá dentro e uma comunidade do outro lado. Essa escolinha, as pessoas da comunidade frequentam essa escolinha. Essa escolinha é a coisa mais linda, tem uma horta gigante, gigante, gigante. Eu cheguei lá, era um manelão que cuidava da horta na época. Eu falei, manelão, mas que incrível! Então todas as crianças, elas pegam frutas, legumes e levam para suas famílias. Ele riu da minha cara. Ele falou, Dani, doce ilusão. Aquela mãe, ela tá exausta. Ela trabalhou o dia inteirinho e o que ela quer entregar é um salgadinho e um achocolatadinho para aquela criança, e é isso. Ela não vai cozinhar, ela não vai fazer. Mas quando a gente olha, por exemplo, hoje eu tô olhando muito para a questão de educação, porque eu acho que o transformar, o desperdício, ele é um hábito. E hábito a gente só vai mudar com educação e com recorrência na mensagem. Então, por exemplo, a gente teve um trabalho num município no interior de Goiás que a gente estava trabalhando a educação de base mesmo. Então, a gente estava chegando com uma proposta educacional em todas as escolas municipais, estaduais e particulares daquele município, um município de 30 mil habitantes. E a gente começou a perceber que, à medida que eles caminhavam nessa questão, eles começaram a tomar para si a ponto de falar com os pais e tudo mais. Aí você vai subindo a questão, entende? Então, eu sou a maior entusiasta da questão de educação para essa questão de uma melhora de alimentação, de conscientização e do combate ao desperdício. Né? Que eu sinto que isso é uma coisa que me parece muito difícil. Eu lembro uma época eu faço velejos, faço kite, vou para muitos lugares muito afastados, pequenos.
E fui num lugar no Maranhão que chama Arpoador, que é bem pequenininho, um lugar maravilhoso, ali perto dos Lençóis Maranhenses. E pensei, bom, vou fazer um curso, vou ensinar essas pessoas a cozinharem, a usar o que elas têm, porque tem muito pouco lá, né? É areia, então o solo não é tão bom assim. E eu ia nas casas e o que eu percebia é que elas, era o que você falou, elas tinham coco, jaca, tinham coisa no quintal, mas o que elas faziam? Elas chegavam cansadas e usavam os achocolatados, as bolachinhas, as coisinhas do pacote. E daí eu pensei, como que eu vou falar, olha, você está cansada? Mas fica aí cansada mesmo e vamos trabalhar e fazer mais. Então é muito difícil, porque de um lado a gente tem um problema muito grande, porque inclusive nesse lugar você percebe que as crianças elas têm um déficit na hora de crescer, elas não cognitivamente elas não evoluem como outras crianças, elas são menores, elas são mais, não são saudáveis, não prestam atenção, não aprendem como outras crianças. Então era assim, era claro para mim o que a alimentação estava fazendo. Mas até hoje, para mim, não é tão claro como resolver, só com educação. Porque como é que você fala para a mulher, olha, você trabalhou o dia inteiro, mas não compra bolachinha e cozinha? É muito difícil. Aí é que tá. Aí eu acho... quando eu vejo, quando os futuristas agora, eles apontam que o futuro ele é local, ele é em comunidades menores, porque eu vejo pessoas que às vezes elas demoram 2, 3 horas para conseguir chegar no lugar de trabalho, isso. e essas 2, 3 horas para voltar, realmente ela vai voltar exausta, realmente ela vai voltar sem chance nenhuma de olhar para isso. À medida que a gente caminha, por exemplo, hoje Portugal já está considerando ter jornada de 4 horas semanais para justamente aumentar a qualidade de vida. Então, se eu trago para um quadrilátero, se eu trago para uma questão que as pessoas vão estar mais próximas, eu consigo trabalhar com uma forma mais coerente de tempo, né? Eu acho que a pandemia ela veio ensinar para a gente que também a gente pode ter jornadas mais à distância, mais online, né? Dependendo do tipo de função, obviamente que não de todas, mas a gente começar a trazer isso como consciência, e isso como consciência também envolve educação. Certeza. Não, e a saúde, né? Porque uma pessoa que tem essa alimentação, ela vai ter que gastar muito mais com saúde, ela não vai ter disposição, ela não vai ter energia. Exato. Então, quando você olha num longo prazo, não faz o menor sentido, né? Você ter esse tipo, continuar nesse ciclo. É uma loucura. É isso. É uma loucura. É isso. Ontem eu fui no lançamento de um filme. A Areta é uma mulher simples que é apaixonada por montanhas. E ela resolveu que ela queria ir para o Everest. Só que ela precisava de 400 mil reais para ir para o Everest. E ela falou, bom, eu vou começar a juntar latinhas aí no lixo e reciclar para começar a juntar. E assim, gente, é muito para você conseguir juntar. Só que ela não se preocupou com nada. Ela começou a juntar e foi. Fez o Instagram dela e ao longo do tempo as pessoas foram comprando a causa. Então fizeram uma vaquinha, ela conseguiu o patrocínio da North Face. Maravilhosa! E aí o documentário é sobre ela, que é a primeira mulher preta da América Latina a ir para o Everest. Uau! E ela começou tudo isso catando latinha, fazendo reciclagem, né? Então, assim, o poder... Para mim, esse filme tiveram várias reflexões, vários eurecas. Assim, o poder de uma pessoa que está disposta, né? Porque ela não tinha nada. Assim, ela tinha, mas assim, perto de quem tem muito, e ela conseguiu o que ela queria. Então, quando a gente vê pessoas que têm um privilégio de ter tanto ao redor e não fazem muito, né? Ou talvez nem pensem que precisem fazer, né? É porque eu acho que as coisas vêm tão prontas ali, quando você tem o privilégio, né? Elas estão tão postas ali que só com um despertar é que você vai, né? E eu adoro esse tipo de coisa quando você tem um sonho e você acredita tanto naquilo, você põe tanta energia, porque à medida que você vai pondo energia real e você tem um propósito e essas duas coisas elas estão sintonizadas, não tem como dar errado. É aquilo que a gente estava conversando, sabe? Eu acho que se você faz algo que você tá batalhando em prol de um mundo melhor, de um planeta melhor, ou de um sonho bacana, sei lá, de uma baita conquista, né, que vai ampliar possibilidades para outros, naturalmente, acho que tem
uma sintonia aí, Não, tem com um certeza. pirlim-pim-pim que Não, ajuda, eu né? sinto muito isso. Eu sinto que quando a gente está. É que talvez para a gente hoje, é o que a gente falou, olhando em perspectiva, é muito mais fácil, né? Então, para mim, quando eu olho hoje lá para trás, eu penso, por que que eu perdi tanto tempo fazendo algumas coisas que eu só estava Total. querendo ganhar dinheiro? Total. Mas aí eu estava querendo ganhar. É aquela história que tem, não sei se você conhece, de um pescador que chega lá e está lá pescando peixinho, e aí chega um cara num iate maravilhoso, enorme, olha para ele e fala, mas, pô, mas se você pesca quanto? Você pesca um peixe por dia? E aí você vende a quando? Ah, então tá, se você pegar mais tantos barcos, começar a vender esse peixe, colocar mais no mercado e fizer isso, fizer as contas, daqui a pouco você vai conseguir ter uma frota e você vai ganhar muito para depois. Daí o pescador olhou e falou, para depois? Ele falou, tá que nem eu. Eu falei, então. Ele falou, tá que nem você, aqui sentado na praia pescando um peixinho. Né? Pois Então, assim, é claro que, né, é uma história, mas é muito isso. Quando você tá em busca, quando você não sabe o que você está buscando, não faz sentido. E quando você entende, que é o que a gente falou, não tem como você criar um negócio que não tem um propósito. Não dá. Não dá. Não dá. Talvez eu entendo hoje, se eu fosse jovem, acho que eu trabalharia em alguma outra coisa, porque você tem, sei lá, 20 anos, às vezes você não tem tanta opção, você vai trabalhar, você não tem o seu próprio negócio. Mas até os jovens de hoje, o que eu tenho visto, assim, olhando para o meu filho, olhando para a juventude que está, inclusive, nas grandes empresas, é propósito. Eu acho que essa juventude, ela está muito mais afinada com propósito. Tem pesquisas que falam que 97% das pessoas dessa juventude só compram em lugares que elas sabem que tem um propósito, que elas sabem que tem economia circular, que elas sabem que tem um olhar para a questão de meio ambiente, de qualidade de vida, de sustentabilidade. Eu estava conversando há algum tempo com um amigo que tem uma filha de 20 ou 21, perto da idade do meu filho. E ele falou, mas o problema é que a minha filha, ela está na hora de... Ela saiu da faculdade, eu estava saindo da faculdade, e ela tem que entrar no emprego. Eu já falei para ela trabalhar, ela se formou, sei lá, acho que era arquitetura, alguma coisa assim. E tem vários escritórios muito grandes. Ela fala, não quero porque não tem propósito. E eu até entendo, em parte, porque ele falou, bom, eu não quero ficar sustentando enquanto ela procura o propósito dela, né? Então, se ela quer achar o propósito, ela que trabalhe em alguma coisa. E eu entendi, em parte, o que ele falou, porque, né, se você tem um filho de 20 e poucos anos, você tem que sustentar esse seu filho enquanto ele busca o propósito, como que você acha que é esse equilíbrio do jovem que está em busca do propósito, mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer dinheiro e, talvez, no propósito... Eu converso muito com o Pedro sobre isso. Eu tenho um filho de 21. Exato. Como né? que é isso? E o Pedro é músico. E a gente sempre dialoga. Eu falo, ótimo, você quer, eu entendo onde você quer chegar. Só que para você chegar nesse lugar, vamos olhando também e, tipo, vai caminhando aqui, vai buscando ali, sabe? Também ir fazendo e buscando empregos que te deem essa caminhada, mas direcionado. E acho que tem funcionado. Assim, horas mais, horas menos. Mas funciona, mas acho que essa é uma medida, é o Mas caminho do meio, né? E você fala, tá, você quer seu propósito, eu vou te ajudar, enquanto isso, vamos negociando aqui nas beiradas. Exato. O Pedro, por exemplo, ele tá fazendo os trabalhos dele, então aliás, ele toca muito bem, eu vi na festa junina, estava maravilhoso, né? maravilhoso. Eles estão agora caminhando, estão com uma banda super legal. Essa banda foi convidada para fazer o segundo disco na Abbey Road, Uau, que dos Beatles. Não, então, incrível. Assim, então, e nessas horas você vê que você fez tudo direitinho, né? É isso. Porque também não adianta você ter um filho que ele conseguiu, foi para um super escritório trabalhando, mas ele está infeliz e ele está num caminho que de repente lá na frente ele vai olhar para trás e falar, errei ele atrás. Eu acho que essa juventude, assim, diferente da gente, eles estão... É como se eles tivessem um botãozinho de avançar o tempo, sabe? Aquela perda de tempo nossa, que a gente fala, pô, por que eu fiquei aqui só buscando coisas sem propósito, tal, para viver, né? Para pagar boleto. Eles estão num outro lugar, eles já querem que a vida se oriente a ponto de, tá bom, eu entendo que eu tenho que fazer minha vida, eu entendo que eu preciso pagar meus boletos aqui, mas que eu faça isso ainda que buscando caminhos alternativos, talvez não tão remunerado como seria numa grande empresa, mas que eu busque por propósito. E aqueles que eu vejo que estão nos seus 20 e poucos anos já seguindo uma carreira em grandes empresas, ele só fica
se essa empresa tem propósito, se essa empresa olha para questões voltadas a impacto, a sustentabilidade, a meio ambiente. É, o social. E eu percebo, eu noto, muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas você vai comprar isso, é dessa empresa e essa empresa não é legal. Eu falo, mas eu acho muito legal que uma empresa que em teoria não é legal, está fazendo uma coisa legal. Não importa se ele está fazendo, qual que é a intenção dele. Aliás, importa, mas se está chegando onde precisa, porque aí tem aquela questão do greenwash também, né, que é outro ponto que eu queria falar com você. Porque você trabalha com grandes empresas também. Sim. E como você enxerga isso? Como funciona o greenwash? Ele funciona mesmo tendo uma intenção que não é a melhor? Faz efeito porque ele está ali chegando no social onde ele quer ou não? Eu vejo, Gigi, assim, as grandes empresas, elas ficam com a gente quando elas têm propósito legítimo de realmente causar impacto no planeta. Se não, vem e vai embora, entende? Porque o que acontece? Cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, olhar para essas questões a fundo dá trabalho. Isso envolve treinamento, isso envolve alguém olhando para esse processo, isso envolve uma série de coisas que é para além do custo financeiro, né? Então eu vejo mesmo, e tem empresas fazendo trabalhos super bacanas, sabe? Querendo realmente causar um impacto positivo para o planeta. Então, assim, do que eu tenho visto, do que eu tenho olhado para as empresas que estão com a gente, eu tenho visto propósitos legítimos. Assim, a gente tem trabalhado com cases muito legais. Por exemplo, uma que está com a gente é o McDonald's. O McDonald's. Então, me fala sobre isso. O McDonald's, a gente foi com a nossa equipe de nutricionistas numa das lojas, porque a gente tem ali objetivo de fazer com que o fluxo seja um fluxo rápido, né? Que a gente consiga trabalhar naquele processo deles e o que a gente poderia fazer para doar. Imagina o que é o principal item doado pelo McDonald's? Não tenho a menor ideia. Não tem ideia? Sei lá, Big Mac, batatinha? Não, é tomate. Jura? Porque assim, ó, pensa que tem uma maquininha... é aquela rodela grande do meio, eles não usam o resto, é isso? É que agora você falou, fez sentido. Essas tampinhas aqui, que são tampinhas até que grandes, né? Porque a rodela precisa caber no lanche. É do meio. Aí, faz todo sentido. Aqui, ó, ele fica, a gente faz um processo e isso está indo para as ONGs que antes usavam molho enlatado, deixaram de usar o molho enlatado para poder usar molho de tomate natural por conta desse processo. Eu acho que às vezes a gente tem que ter um entendimento de que as soluções nem sempre virão de onde a gente gostaria que elas viessem. E uma coisa que eu admiro muito em você é vegetariana, né? Que, em teoria, muitos dos vegetarianos, eles são muito extremistas, até porque talvez eles estejam enxergando uma coisa, né, que faz todo sentido. Mas eles se agarram naquela ideologia e acabam não olhando para o outro lado. Então, assim, eu vejo muito você falando, você resolve, você lida com pessoas, sei lá, que trabalham com frango, com carne, com McDonald's. Você deixa a sua crença não, mas a sua ideologia, sei lá, de lado para resolver uma coisa maior. E essa do McDonald's, para mim, é uma perfeita, um exemplo perfeito disso, né? De como o extremismo... Às vezes o extremismo não leva a lugar nenhum, né? Eu vejo o conforto de um pêndulo, ele não está nas extremidades, ele está no meio, né? Eu sou vegetariana desde os 13 anos de idade. A minha vida é maior não comendo carne do que comendo. Mas uma vez eu me lembro, eu fui convidada a falar com uma galera todos veganos, né? E aí quando chegou na minha vez, era na virada sustentável. Quando chegou na minha vez, eu falei, gente, eu admiro os veganos, admiro profundamente. Sim. Eu não consegui ser vegana ainda, eu sou vegetariana. Mas o Comida Invisível nem vegetariano é. Porque se alguém matou um boi, para honrar esse boi, Sim, eu preciso comer ele inteiro. Ele não pode ser desperdiçado no meio do caminho, né? E também eu tenho que ter respeito com as pessoas. Por exemplo, meu filho não é vegetariano. Eu sou por uma questão minha. Se um dia ele quiser,
ele vai ser. Eu acho que a gente tem que ter não impor aquilo. E acho que também tudo tem seu tempo, né? Não tem isso de, olha, eu enxerguei e você não está enxergando. Não. Muitas coisas a gente enxerga, outra pessoa não enxerga, mas assim, não tem como você ir lá e impor a sua verdade. De forma alguma. Eu acho que... E isso acho que é importante, né? Que se eu julgar alguém que está comendo carne, eu tô no ego. Eu não tô... Porque assim, cada um sabe de si, sabe o melhor para si, né? Não cabe a mim. Eu acho muito interessante isso. Eu gosto quando a pessoa tem uma ideia, acredita numa coisa, mas ela não impõe aquilo aos outros, porque às vezes é meio que natural, assim. Eu não sou pessoa, aliás, eu sou zero extremista, mas é natural para mim quando eu vejo alguém que está, sei lá, quando eu observo alguém desperdiçando alguma coisa ou se alimentando de uma coisa que é ultraprocessada, que não é muito bom, o meu ímpeto é de falar, olha, você pode fazer diferente. E hoje em dia nem sempre eu faço, porque tem algumas pessoas que eu penso, isso só vai afastar. Claro. Né? Então, acho que esse entendimento também do limite, de onde a pessoa está. Talvez uma pessoa que durante a semana inteira ela tome refrigerante 4 vezes por semana, ela coma hambúrguer e ultraprocessado 4 vezes por semana, e ela mudar e comer 2 dias, para mim tá bom. É isso. Então, é muito mais o que você pode resolver, né? Já que você não pode resolver tudo, resolve um pouquinho. Exato. Não abandona o caso. Mas aí é que tá, e eu acho que se a gente vai para um extremismo, a gente perde de olhar para coisas tão incríveis. Sim. Por exemplo, um outro cliente nosso é a Ambev. A Ambev, no Rio Grande do Sul, ela parou uma fábrica inteira para produzir água. Agora, a gente está lá no Comida Invisível olhando para uma doação de 400 toneladas de água para o Rio Grande do Sul. Entende? Então, assim, o que é o poder do impacto? O que é o poder de transformação vindo a partir de uma experiência de empresas que elas estão lá realmente imbuídas no propósito ali. Assim, eu não consigo ver desconexão. Ao contrário, porque realmente está querendo causar esse impacto. Não, né? Maravilhoso. Eu acho que Comida Invisível faz esse trabalho muito bem. E eu fico impressionada você contando como que nesses anos cresceu, né? Porque, gente, foi em 2020. Você viu nascendo, eu vi praticamente, nascendo, né? Eu vi nascendo. Então, como você está me contando de Ambev, de McDonald's, e eu falo, gente, que loucura. E para mim também é um aprendizado. Porque quando você me fala de McDonald's, meu primeiro... Se você me falar, olha, quer fazer um negócio com McDonald's? Eu vou falar, não, não quero. Então, para mim, é um aprendizado não só no, tá bom, vamos olhar o McDonald's de forma diferente, mas eu acredito muito que a comida, a cozinha, ela ensina a gente para as outras áreas da nossa vida. É como aquela pessoa que você fala, vamos conversar com aquela pessoa, aquela pessoa não quero. E todo mundo, toda empresa, todo mundo tem alguma coisa que pode te ajudar e você pode ajudar a pessoa. Então, pô, se esse tamanho do McDonald's, se ele for impactar alguém, cara, sabe vai impactar como que a gente muito. convenceu o McDonald's a estar com a gente? A gente chamou, estava em negociação e tal, e todo mundo meio, porque é muito processo, né? Para uma empresa fazer o que eles fazem, eles precisam ter muito processo. E aí, estava lá auditoria, jurídico, tarará, que cada um tinha uma questão. A gente falou, vem cá, nós estamos convidando vocês, nós vamos num hotel que doa para a gente o café da manhã, né? Quando termina o café da manhã, e vocês vão ver o processo acontecer aqui, tá bom? Tá bom. Só que antes, eu fui numa loja e peguei algumas coisas do McDonald's que sobravam. Aí, quando eles chegaram, eles começaram a comer, sei lá, era uma brusqueta com tomatinho confite, era, sei lá, um macarrão com molho à bolonhesa, e coisinhas assim. E quando terminou, a gente falou, pois é, gente, eu queria só contar uma coisa para vocês gostaram desse brunch que a gente teve aqui? Nossa, estava incrível, maravilhoso. Eu falei, então, tudo comida do McDonald's. As ONGs não vão fazer o seu hambúrguer, as ONGs vão fazer assim. Não, maravilhoso. Aí eles entenderam. Maravilhoso. Não, Dani, tô passada com essa ideia. Gente, você é muito criativa, né? A gente tem que ser, né, Gigi? E aí foi nessa reunião que eles toparam? E nessa reunião eles toparam. Cara, que incrível isso, que incrível. E que outra, bom, você tem McDonald's, Ambev, tem outras grandes A gente tem, por exemplo, o Grupo Acorde, hotéis, Fasano tá com a gente, Sheraton estamos conversando, enfim. Tem várias empresas e tem colégios que doam a sobra do buffet dos alunos. Tem doceria que doa clara de ovo orgânica
uma vez a cada 15 dias. Então a gente tem desde grandes indústrias até o pequeno restaurante que quer fazer a diferença. Demais. Entendeu? E se uma pessoa, sei lá, mora numa casa, tem uma família grande e quer doar? Não. Não pode mais? Hoje não mais. Tá. No começo que eu do acho que no Comida começo podia, Invisível, né? a gente tinha para pessoa física, mas hoje a gente focou nas que faz um nas impacto empresas, maior, nos né? restaurantes. Então, qual seria uma dica que você dá para as pessoas de casa não desperdiçarem ou diminuírem o desperdício? Bom, tem milhões, né? Mas vamos pensar em uma Eu mais. acho que assim, olhar para a compra, entender, fazer lista, né? Nossa, Aquelas fazer coisas lista básicas. é muito importante. Porque se você faz lista e se você não vai no supermercado com fome... Não, essa é ótima, porque eu sempre falo, não vai com fome. E quando eu vou com fome, eu falo, não é possível que eu fiz bizarro, isso, a gente compra muito mais do que compraria, muito né? mais. A gente é muito movido por emoção. E começar a entender também o que você consome, que dias você vai estar em casa, que dias você vai sair, para também fazer uma compra eficiente, né? Um planejamento. Congelar. Acho que o congelador é um dos maiores aliados para o combate ao desperdício. Eu congelo muita coisa, eu congelo tudo. Ervas, para mim, é a melhor coisa, com azeite. Total. Porque ervas é uma coisa que estraga muito, né? Pelo menos alho poró. Agora eu só congelo ele inteiro. Aí eu congelo ele assim, mas para pôr no caldo. Depois que você congela ele inteiro, você corta, ele fica bom também? Maravilhoso. Maravilhoso. Não, e casca de melancia, sabe, a gente estava falando antes, né? Que é um chuchu. É um chuchu. Aquela partezinha branca, para quem não sabe, é praticamente um chuchu, é só cortar e comer. Então, olha quanta coisa que a gente joga fora, né? Casca de brócolis, casca de melancia, casca de banana, que dá para fazer uma, tipo, carne louca, maravilhosa. É incrível. Por exemplo, a manga. Se você pega a casca da manga e faz suco, você tem o mesmíssimo gosto da polpa da manga, só que você ganha mais vitamina. Não, é maravilhoso. Né? Então, melão, dá para usar sementes do melão para fazer o leite de semente, que é maravilhoso. Dá para usar o melão, dá para usar a casca. Tem alguma coisa que não dá para usar? Eu estou pensando aqui, mas eu não tô identificando alguma que não dê para a gente comer. Talvez casca de coco. Não, casca de coco não dá. Casca de coco não dá para comer, mas certamente dá para fazer alguma outra coisa com a casca de coco. Mas que eu... Imaginando coisas que podem ter... Bom, também eu nem tenho na minha cozinha casca de coco, quase nunca. Pois é. Mas o que eu tenho na cozinha, eu acho que não tem nada que não dá para aproveitar, né? É isso, eu acho que assim... E a gente olhar para ciclos também. Tudo bem, não deu para aproveitar? Vamos ter uma composteira, né? É simples, não é um negócio difícil de fazer. Agora, dá trabalho? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas é um trabalho que é tão recompensador. Quando você olha, você fala, cara, meu lixo orgânico é só isso aqui. Então, eu olho sempre, às vezes, quando eu tenho no meio de gravação, eu acabo tendo que jogar um pouquinho de coisa fora, mas no meu dia a dia, eu fico contando o tamanho do meu lixo. Eu falo, tá crescendo, não pode crescer mais que isso. Porque a ideia é que mesmo quando você tem composteira, a composteira é só o último dos recursos. Exato, né? exato. Assim, antes você vai trabalhar com aquilo, A casquinha, esses dias eu fiz um chá que ficou muito bom. Eu cortei um monte de limão, que eu estava fazendo algum bolo, alguma coisa, e sobrou muitas casquinhas, limão não, morango. E sobrou muitas casquinhas do morango. Eu pensei, pô, eu nunca fiz nada com essa casquinha. Daí eu fiz um chá misturado com chá de hibisco. Nossa, maravilhoso. E ficou maravilhoso. Mas estava falando do ter trabalho. Eu acho que isso é uma coisa, a pessoa fala, eu não quero ter trabalho, não tenho tempo. Que hoje em dia eu vejo como um pouquinho de imaturidade nossa. Você pensar, eu não quero ter trabalho, porque a gente precisa ter esse trabalho, né? Você está fazendo sustentabilidade, você está me contando. A gente já chegou num ponto que a gente não é que, olha, vamos pensar lá na frente. A gente já passou do lá na frente. Então, esse ter trabalho talvez seja mais assim uma consciência. Isso aqui faz parte da minha rotina. E quando você coloca na tua rotina, fica um pouco mais fácil. No começo, quando eu comecei a pensar que eu não queria desperdiçar, era muito mais difícil. Porque, pô, eu cozinho toda hora, eu pensei, o que eu vou fazer isso? Tem que separar o lixo. E, gente, separar... Hoje em dia, acho que uma pessoa que não separa o lixo, eu não sei, eu acho que nenhum amigo meu deixa de separar, hein? Eu acho que você está enganada, Gigi. Eu acho que é mais... Tem muita gente que ainda não separa. Mas sabe o quê? Eu acho que teve uma questão, se a gente for olhar, e aí eu volto lá na minha avó. Você acha que seus amigos separam ou não separam? Muitos separam, mas alguns não. Mas, gente... E até brincam comigo, falam, ai, você... Sabe, tipo... Mas é engraçado, eu volto lá na minha avó. A minha avó, cabocla, que eu te falei, da jabuticaba. Por quê? Porque as nossas avós, elas... Se ela ia fazer um frango, ela matava o frango, ela despenava o frango. O processo era um processo muito mais completo.
você tinha muito mais contato com o alimento. A geração dos meus pais é a geração do forno micro-ondas, é a geração do ultraprocessado. E aí, a Revolução Industrial, mais tempo para a mulher. se você pergunta, eu me lembro de uma pesquisa que fizeram há um tempo atrás, uma redação de colégio, fale sobre o peru de Natal. Os alunos não sabiam que o peru era um bicho. Gente, é muito louco. O peru se faz frito, faz assado, você compra no De onde supermercado, vem o peru? vem uma caixa, ele apita, mas ninguém falou do bicho. Então, eu acho que teve uma desconexão. E é hábito, e hábito a gente só vai mudar com recorrência, com educação, com um processo. A monja, uma vez eu falei para a monja, eu falei, então a gente tem que voltar umas 10 casas no tabuleiro, né, monja? Ai, eu adoro a monja Coen. Ela virou e falou, não é voltar, porque a gente nunca volta para o passado, a gente sempre ressignifica, a gente busca para ressignificar. E eu acho que é isso, é ir um pouquinho para o local, o que era esse conhecimento ancestral, né? Eu acho que está aí um pouco da chave, né? E acho que foi por isso, foi por achar que educação é uma das pontas super importantes, que eu fui buscar o doutorado, que eu jurava que eu nunca mais ia fazer isso na vida. Mas demais, doutorado de sustentabilidade. É. Maravilhoso. Que é justamente para trabalhar essa questão da educação. E que é o que está te dando um pouco de ansiedade, imagino, né? Porque você se dá conta do que está acontecendo. Não é fácil. Não é fácil a gente olhar por que a humanidade chegou onde chegou. E você olhar que hoje 95% dos brasileiros, eles já reconhecem, saiu essa pesquisa essa semana, eles já reconhecem que eu tenho um impacto no clima, tá? E que está afetando a vida deles, mas ainda assim eu não tenho um movimento de mudança, né? Porque eu acho que a tomada de consciência ela vem primeiro, a modificação sempre vem depois, né? Então por isso eu acho que trabalhar essas questões são fundamentais para a gente tentar retardar aí esses impactos ambientais que são inevitáveis, na minha visão. Esse ponto da consciência, eu concordo muito com você. Eu fiquei muito surpresa, porque na época que teve lá o problema no Rio Grande do Sul, eu comentando assim, mas na minha cabeça, o nosso impacto no meio ambiente e nas questões de clima eram óbvios. Eu nem sabia que tinha tanta gente que não acreditava nisso. E eu fiquei muito surpresa ao ver que existem muitas pessoas que não conseguem relacionar a ação do homem com o que está acontecendo no planeta. Então, assim, sei lá, eu tenho para mim que isso é uma desconexão muito da natureza, que é o que você falou, a gente volta lá para o Peru, das pessoas que não sabem, das crianças que não sabem de onde vem o Peru. Exato. E eu vejo, assim, com meu filho, a gente plantou, no meu apartamento que você conheceu, antes que eu tinha hortinha, a gente plantou morango. E ele ficou acompanhando o morango desde pequenininho. Ele viu o morango virar uma florzinha. Já vai nascer ou não, Pi? Tá vendo dentro da florzinha, essa bundinha do morango, vai nascer o morango. Então ele ficou esperando, ele era bem pequenininho. Quando nasceu o morango, ele pegou aquele morango... Era uma preciosidade, ele pegou, né? Não, e tirou a folhinha assim, bem devagarinho, porque ele tinha que aproveitar todo o morango. Claro! Então, assim, é impossível essa criança jogar fora esse morango. E essa desconexão que a gente está da natureza é o que faz você achar que você não tem impacto em nada, em nenhum. Porque se vem do mercado, chega lá, tem aquelas prateleiras com 1000 morangos, você pode comer um e jogar fora 10. Né? Acho que há uns 2 meses atrás, começou a bombar nas redes sociais umas americanas, eu não sei se você viu isso, que elas ficaram indignadas que a goiaba nascia de uma árvore. Não é possível. Te juro, Gigi, eu olhava para aquilo. Mas quantos anos elas tinham? 2? Não, 20 e poucos, 30. Gente. Mas aí você vê o tamanho da desconexão. Você está num grande centro, você tem fobia de terra, você não quer se sujar, você não quer ir para a natureza, tem medo de bicho, medo de... E aí você vai criando um afastamento tal que assim, ele não existe. O ser humano não existe separado da natureza. Nós somos natureza, a gente tem que se lembrar sempre disso, que a gente é natureza. Exato. Eu queria ficar horas mais aqui conversando, mas agora eu sei que está acabando, eu sei que você tem compromisso, então temos que ser sucintas no tempo. Então eu tenho mais uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que eu faço para todo mundo, para
incentivar outros eurecas nas pessoas, que eu gostaria que você me desse suas dicas de 2 filmes, 2 livros e 2 restaurantes. Uia, que difícil! Pode ser os que você foi recentemente, não necessariamente seus melhores, porque é difícil você pensar os melhores da vida. Mas assim, 2 livros que você acha que... Um filme é aquele filme japonês do Wim Dias Wenders, Perfeitos. Dias Não, Perfeitos. O Rafa Despiriti veio aqui, ele falou a mesma coisa e para mim também foi muito forte. Não, esse filme para mim, assim, ele mexeu no fundo da minha alma. Para mim também. Foi uma coisa assim absurda. Um outro que eu adorei, que eu assisti super recentemente, mas que eu acho uma graça, foi o Divertidamente 2. Eu não assisti, vou assistir. Vale a pena, vale a pena. Gostei da dica. Ele traz a ansiedade, eu acho que a ansiedade é a doença moderna. Total. Né? Então, acho que tem bons insights ali. Livros, Ficar com um Problema, um livro incrível. Nunca li. Incrível. Todos os livros do Krenak, eu o Krenak é maravilhoso, amo. Aí eu não sei nem citar. E o futuro é muito ancestral, então... eu não sei qual citar dele. Mas livros do Krenak tá feito. São muito legais. Restaurantes. Eu adoro o Camélio Dodô. Delícia, eu também adoro. Acho sensacional. E é gostoso o lugar, o ambiente, tem uns sucos deliciosos, é muito bom. E um outro que eu amo, que é de uma amiga queridíssima, é o Ruela. E também adoro o Ruela, muito bom. Acho que muito bom. São 2. Adorei. Bom, agora vamos para a nossa parte preferida, dar uma comidinha aqui. Vamos! Fiz um bolo de milho. Oba! Então fica à vontade, pega aí um pedacinho, não precisa pegar o pedaço inteiro. E Dani, muito obrigada, adorei nosso papo. Foi maravilhoso, eu acho que a gente gerou vários eurecas, porque a ideia do Eureka é a gente conversar, porque nem todo mundo tem acesso a pessoas tão interessantes como você, como as pessoas que a gente convive, né, que a gente estava conversando antes. E eu entendo muito do que eu faço hoje, e do que eu sou, veio com conversas, né? Vieram com esses eurecas, e a maior parte delas na cozinha. Então é por isso que o Eureka acontece aqui, porque não tem lugar mais gostoso pra gente conversar do que na cozinha, né? Não, e conversar contigo, Gigi, é uma delícia, porque a gente vai puxando e puxando, né? Muito cozinha, bom, adorei. Eu acho que é o melhor lugar, porque eu acho que na cozinha a gente faz magia, né? Na cozinha a gente põe amor. Transforma. Tem uma química ali, tem algo que realmente traz para a conversa boa. Obrigada, Dani. Obrigada, Gigi. Vamos lá. Ai, que incrível.